Esse é o podcast, o nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, eu sempre procuro valorizar as pessoas que entre em contato, participe, acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala, pessoal! Começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. E hoje a gente vai conversar sobre celebração de eventos e filmagem. E para bater o papo aqui comigo, eu tenho hoje a presença da Paula Pons Madruga. Tudo bem, Paula? Tudo bem. E tenho a presença também do Noda, que já é veterano aí trabalhando com vídeo, né, Noda? Dinossauro. Bom, eu já conheço vocês, né, há um tempo, a gente já trabalhou anos junto, mas eu vou pedir para vocês se apresentarem pro pessoal de casa. Então, pode começar primeiro com a Paula. Então tá. Oi, pessoal, para quem não me conhece, então, meu nome é Paula Pons Madruga, sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo e relações públicas. Me formei em ano de política, então, quando eu me formei, eu já comecei nessa área, né, trabalhando com assessoria e depois em prefeituras aqui da região, na assessoria de imprensa. Acredito que também que por ser por uma família de políticos, né, lá de Pedro Osório, sempre tive essa facilidade de falar no microfone, de entrevistas e, enfim, nunca tive esse problema. Mas, claro, fiz a faculdade, depois fiz cursos de comunicação, desinibição e oratória. E aí surgiu, em determinado momento, essa oportunidade, então, de começar a trabalhar com eventos sociais. Aí eu me especializei em cerimonial de casamentos. E a mais recente função que eu estou exercendo, que é a de celebrante, né, porque a gente começou a sentir aqui que Pelotas e região precisava, assim, o pessoal não queria mais, muitos casais, principalmente mais jovens, né, essa função de ter que casar na igreja, que acham muito demorado, ou que, né, porque não participam. Não tem religião. Não tem religião, então queriam uma coisa mais informal, mais rápida. E aí foi quando eu comecei a Rita, até nossa colega Rita Sim. Antônio, foi a que me disse, eu nunca esqueci, sempre falo isso para ela, porque ela pegou e me disse, Paula, a gente não tem essa facilidade de falar no microfone, mas tu apresenta evento, apresenta formatura, então para ti é tranquilo, quem sabe. E aí eu comecei também a estudar sobre isso e até hoje o que eu mais faço é celebração de casamentos. Só me tira uma dúvida, celebrante e mestre de cerimônia é a mesma coisa ou não? É que a celebrante é específica para casamentos, né? Tu fala da celebração de casamento. Então, ela é uma cerimônia simbólica. Então, muitas vezes a gente faz ela junto com o civil, porque às vezes o civil é aquela coisa assim, né? O pessoal do civil vai lá no salão, eles vão ler a ata ali, vão perguntar, né, se eles aceitam casar, sim ou não, e encerra. Fica uma coisa, diríamos, muito rápida, muito seca, né? Então, geralmente, eu entro junto. Eles só fazem aquela parte ali, perguntam sim ou não, leem a ata, e eu já entro, então, para fazer uma coisa mais intimista, né? Que aí a gente conta a história deles, como se conheceram, alguma coisa em especial sobre a história deles. Então, essa celebrante é de casamento. A mestre de cerimônias é a que apresenta uma formatura, apresenta a inauguração de uma empresa. Mais formal, com roteiro. Isso aí. Entendi. E tu, Noda, se apresenta aí para nós, então. Resume, né? Porque... Eu não tenho essa facilidade que a Paula tem de falar, principalmente em microfone, em público. Eu tenho um problema para falar.
falo bastante, mas fora dos microfones. Então, sempre atrás dos microfones, atrás das câmeras. Eu sou oriundo da fotografia, né? E eu trabalho desde 1988 com vídeo, foi a necessidade na época. O ano que eu nasci. O vídeo... Eu tava nascendo, ele já na tava... Na época, o vídeo acho que começou aqui, pelo menos em 86, por aí, 85, 86. E aí começou, na época, era necessidade, não tinha muitas empresas, poucas empresas. E aí eu comecei pela necessidade a trabalhar com vídeo. Eu fui para o vídeo junto com a fotografia, mas a gente começou a ir para o vídeo pela necessidade e pelo mercado que tinha. Então, para te ter uma ideia, quando eu botei a empresa a Arte Vídeo em 29 de julho de 88, com sociedade com o Magal, não sei se o pessoal conhece, o Magal, o famoso Hilton Xavier, o Magal, o famoso Magal. Ninguém conhece o Hilton Xavier, só Magal. E a gente botou a produtora em sociedade. Nossa. Em 88, na Galeria Tilma, sala 503, e lá que a gente começou toda a história. Que ano que tu começou a trabalhar com vídeo? Ou já 80, não, foi já foi junto? Em 88. Não tinha experiência nenhuma de vídeo, né? No início quem me auxiliou foi o Mauro Brião, tá? Cara aí que trabalhou na... É vivo ainda? Vídeo. É vivo, ele não hoje não trabalha mais na área, mas foi que me deu bastante no início, me deu as dicas, me auxiliou. E aí depois eu tive Marcelo Oliveira, o Cachorrão, quem não conhece o Cachorrão aí, trabalha na RBS, me ajudou. Wilson Madruga, trabalha na SBT. Então esse pessoal foi trabalhando comigo. Roberto Buzol, Betinho, também trabalhando na RBS. Filmava com o que na época? Com fita, na VHS? Na época, quando a gente começou, era VHS. E como é que editava? Já tinha Adobe? Não, era tudo, gravava numa fita. Quando comecei, eu trabalhava... Jeff, que ano que foi a Adobe, que o Adobe começou a lançar os programas? Cara, 98, se não me engano. Bem depois. Bem depois. Na época, para te ter uma ideia... Na época, a gente gravava... Eu, principalmente, gravava em Super VHS, que era uma qualidade um pouquinho melhor, e editava em VHS. Mas tu tinha que editar a fita, errava, dependendo lá alguma coisa, lá dava um rec errado, tinha que editar tudo de novo. Não tinha. E como é que tu editava? Era na época, quando começou, era 2 vídeos, um play e um rec. E aí tu botava o caracteres no início, tudo gravando. Dependendo, tu estava botando uma música, já tinha que mixar na hora. Se tu quisesse mixar alguma coisa e errava, já tinha que voltar tudo. Tudo físico? Tudo físico. Não tinha Ctrl+Z? Não tinha nada. Hoje, pelo amor de Deus. Eu vejo os caras falando... Era totalmente diferente, era outra realidade. Então, a gente tinha que fazer, só saber o que está fazendo. O máximo que tu podia fazer, de repente, fazer um dub depois, que era fazer um insert de algum vídeo, se tu errasse alguma coisa, se tu tivesse uma ceninha, e de áudio também. Mas senão tu já tinha que ir vendo o tempo, marcando, já fazendo a mixagem e tudo ali. Errou, tu tinha que achar um ponto de corte, senão tu tinha que voltar lá para o início, para um lugar, para seguir fazendo. Era bem... Hoje, vou te falar assim, hoje é totalmente diferente, bem mais fácil de fazer. Naquela época era bem complicado. Não, eu tô tão acostumado com o computador, com o digital, que esse tempo eu tive que escrever com caneta, né? Sim. E eu errei e foi automático. Minha mão fez Ctrl+Z assim do nada, sabe? Aí eu fico imaginando, essa época... Bom, vocês nem imaginavam, é o que tinha na época, né? Não, é o que tinha na época. Para você ter uma ideia... Se tu errava, o trabalho era dobrado, É né? dobrado. As TVs, na época, tinham uma TIC. Era umas fitas grandes, era tudo assim, bem difícil mesmo. Depois foi pro beta, mas no início, o pessoal amador, no nosso caso, assim, começou no VHS. Teus 15 anos foi no VHS, Paulo? Foi. Foi? Eu acho que fui até eu que gravei os 15 anos da Paula. Vamos pular, que não é esse o roteiro. Não tava no roteiro essa Não pergunta. tava no roteiro. Que show. Bom, eu peguei o finalzinho do Mini DV. Não, já era outra tecnologia. Mas bem no finalzinho. Bem difícil. Porque a gente, quando começou no Mini DV, claro, depois do VHS, eu fui pro Mini DV. Quando a gente foi pro Mini DV, aí a gente já começou, já era digital, aí tu já capturava, aí tu já começou a editar no digital. Mas no início não tinha nada disso, era arcaico mesmo. Ali era
Ou sabia Deus. ou não sabia. Tu chegou bem pertinho da época da moviola ali, que o pessoal... Não, também não. Também não, mas... Foi Que nessa época a tesoura perto. e o corte era tesoura e cola mesmo. Mas sabe que tu falou isso agora e meu pai mora em Pedro Osório, né? Meus 15 anos foram em Pedro Osório. E até final de semana agora eu estava lá porque eu adoro essa questão de ver foto antiga, de resgatar isso, né? E nós estávamos conversando justamente sobre isso, porque na época, na casa que a gente morava, a gente teve uma enchente grande lá e a gente perdeu muita coisa, né? Então, aí eu estava resgatando algumas fotos que eu achei, lembrando, tu imagina, hoje em dia, né, a gente não tem mais essa coisa de revelar a foto, e é uma Sim. coisa que fica para sempre, né? Não, hoje em dia tu tira foto com o celular celular já salva automático na nuvem ali, tu perdeu o celular, tu tem as fotos ainda. Sim. Não, e se tu lembrar de salvar na nuvem, né, porque senão já... O meu já salva automático. Automático. Só que o problema é que salva qualquer porcaria que tu faça, Não, né? então tu vê, não tem mais espaço na nuvem. Esse é o problema. Esses dias eu não estava recebendo mais e-mail, quando eu fui ver, tava. Aí eu comecei, tira. Até que não podia tirar, eu tirei, né? Mas Bom é para um problema. lado, ruim para o Mas outro. faz parte. Show. Tá, vou começar com as perguntas então. Primeira pergunta para ti, Paula. Qual que é a diferença de cerimonialista para celebrante de eventos, né? Os dois começam com a letra C. Confunde um Isso pouco. aí. Então, a gente tinha falado primeiro do mestre de cerimônias também, né? Então, vamos juntar, assim, o mestre de cerimônias, ele apresenta um evento, ele é responsável pela condução do protocolo de um evento, né? Então, isso se usa em formaturas, inauguração de empresas, né? A prefeitura vai receber, né, algum convidado, né? Ou na tua loja, tu quer fazer o lançamento de um produto, tu quer que algumas pessoas que estejam lá falem, tu vai precisar do mestre de cerimônias para conduzir isso, né? Para dar um bom dia, uma boa noite, falar o que é mais ou menos aquele evento e convidar as pessoas ali para falarem, que tem toda uma ordem de hierarquia, né, que existe dentro do cerimonial. O celebrante é aquilo que a gente falou. Hoje em dia não, acho que é de uns 7 anos, pelo que eu calculei mais ou menos para cá, que começou a surgir, principalmente aqui na nossa região, né? Essa questão da gente fazer esse casamento mais íntimo e também com a função da pandemia, também isso aí, né, brotou bastante, assim, porque as pessoas na pandemia fizeram algumas coisas, mas não podia convidar bastante gente. Sim. Um zilapumente, essas coisas. Isso. Então, daí foi bastante. Então, o celebrante, ele faz ali uma cerimônia como se fosse uma cerimônia religiosa, só que ela não é numa igreja, né? Não é pelo um padre. Ela vai ser mais uma cerimônia simbólica, que eu chamo, né? E o cerimonialista, ele vai fazer toda aquela parte de receber os convidados, indicar as mesas e os lugares, organizar toda a parte de como será feito o buffet, a organização das fotos com os convidados. Quando eu vou fazer, por exemplo, a celebração de um casamento, a gente faz um ensaio. O cerimonialista, ele vai organizar aquele ensaio, né? Que a gente sabe que o casamento tem um cortejo, Sim. que a mulher entra de um lado, o homem do outro, aquela ordem toda. Então, o cerimonialista organiza toda essa parte. A minha função nesse dia como celebrante é chegar lá e celebrar. Claro que eu também estou acostumada em fazer eventos os dois, né? Porque é uma coisa que eu tenho como fazer, porque eu tenho pessoas também que trabalham comigo. O cerimonialista também, ele entra naquela parte de pré-evento, tipo, escolher equipe, ajudar o cliente a ver buffet, toda a decoração. São... Como é que a gente chama assim, ó? Eu, por exemplo, como eu te digo agora, vou te dar um exemplo, tá? Semana que vem eu tenho um casamento em Arroio do Padre. Eu estou fazendo com eles assessoria parcial. Eu vou estar lá. Ai, que legal. Então, eu estou fazendo assessoria parcial. O que é que a gente chama de assessoria parcial? Desde que eles me chamaram, a gente tem trocado ideias, entendeu? Eles que estão organizando a festa e contratando os fornecedores, tá? Tanto que, né, a gente nem sabia um do outro. Mas, assim, eles trocam ideias comigo, né? Me diz, Paulo, eu estou precisando de um contato de uma pessoa que alugue cadeiras, por exemplo. Eu passo para eles. Agora, a gente está fazendo essa parte da confirmação de presenças, que foi o meu WhatsApp no convite. Então, eu que estava recebendo essa confirmação de presenças, que a gente chama que é a confirmação ativa,
que a pessoa liga ou manda o WhatsApp e confirma. Agora a gente vai para... Aliás, aqui é a passiva. Agora a gente vai para a ativa, que a gente vai atrás das pessoas que não confirmaram. Pra ter certeza se vão ir ou não. Porque eu até postei uma história hoje nas minhas redes sociais, porque a gente não tem... É incrível, assim, a gente não tem essa cultura de confirmar a presença. Não. E é uma coisa que não custa nada, né? Porque tu pode dizer, não vou poder ir, eu vou... Porque o buffet, ele te pede um prazo, ele tem um prazo, né? Porque ele tem que comprar ingredientes, ele tem que se preparar. Então, tipo assim, eles pedem uns 10 dias antes, então tu tem que ter essa... Então, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava fazendo isso, estava entrando em contato com as pessoas que não disseram nada, porque a gente precisa saber, porque a gente está 10 dias do evento, né? Sim, até para saber o número de garçons também, porque Isso. varia. Então, eu digo assim... Parece que a pessoa tem que ter a experiência própria de organizar um evento para ela ver o quão importante isso é, né? Sim. Porque são muitos detalhes, né? Tem a questão do... Eu conheço algumas cerimonialistas que viraram cerimonialistas depois do seu próprio casamento. Porque daí tu vai pegando passo a passo, tu vê como é que envolve todo um trabalho, né? Não é... Como eu te digo assim, eu, Paula, eu não faço. Tu me chamar e me disser, eu quero casar o ano que vem e tal, eu queria falar contigo. Eu não faço essa parte de contratar fornecedores, tá? Eu faço indicações, a pessoa, eu troco ideias, que nem esse que vai acontecer sábado que vem. Eles estão organizando todo o casamento, contratando todos os fornecedores. É uma assessoria que tu faz. É uma assessoria. Aí, um dia antes, a gente vai lá para a gente fazer um ensaio, conhecer o local. E aí eles já vão me falar, Paula, eu contratei tais e tais fornecedores que ficaram de fazer tais e tais coisas. Porque aí no dia, sim, né, eles já se organizaram, já se estressaram com algumas coisas que é inerente, né? Isso aí a gente é inevitável. E aí, então, é o que eu digo, vocês já se estressaram durante toda a organização. Hoje é tudo comigo. Então, hoje e nesse vão... tu vai ser celebrante também, não? Não, né, esse é uma pessoa de lá, assim, da comunidade deles, né? Tu vai estar na organização. Isso. Que fazendo cerimonial e recepção, vou eu e mais 2 meninas que trabalham comigo. Show. Que seria cerimonialista? Cerimonialista. Show. Perfeito. Então agora eu vou fazer uma pergunta pro Noda. Noda, mais ou menos tu já deu uns spoilers aqui no início, mas eu quero que tu me conte como que tu começou a trabalhar com vídeo, assim. Como que tu, tipo, tu foi porque tu quis, ou tu começou fotografando e alguém precisou de vídeo e tu tava ali? Porque isso acontece muito. Não tem um cinegrafista, pega o fotógrafo. Não, é que naquela época começou a surgir, não tinha muita empresa, e começou o pessoal a querer, sabe? E foi uma necessidade de mercado. Eu vi uma possibilidade, né? Como a gente trabalhava com foto já, eu vi essa possibilidade no mercado que estava começando. Só que a gente não tinha experiência nenhuma. Como eu te falei, vamos não tinha referência. Não tinha. Para te ter uma ideia, aqui em Pelotas só tinha uma produtora. Na verdade, tinha 2 produtoras. Era a Adler Video e a Clip Video. Que a Clip Video começou, acho que 1 ano antes que a gente. Eram os 2 que tinha, não tinha mais ninguém. Ainda existe essas? A Clip Video existe. E a Adler não, a Adler em seguida. A Adler mais fazia campanha política, mas eles começaram fazendo os eventos sociais em Pelotas. Eles foram os primeiros a fazer. Por isso que eu te falei, o Mauro Brião trabalhou na Adler Video. Então ele já tinha uma experiência, sabia alguma coisa. Ele trabalhava na época na TV Pampa também. Então foi aí que eu comecei a ver com essa necessidade e fui aprendendo, né? Só que a gente, quando começa sem ter uma parte didática, tu vai aprender, tu sofre muito no início, compra de equipamento. Autodidata é sempre difícil. Então tu tem. Então eu conheci o Mauro, né? E o Mauro Brião foi o que realmente me auxiliou bastante no início. Aí depois, como eu te falei, teve o Marcelo Oliveira, o cachorrão, que também trabalhou na Adler. Esse pessoal tinha algum know-how, né? E aí eu fui pegando esse pessoal e levei uns quantos para trabalhar comigo, né? Trabalharam por períodos, né? Porque a gente, quando começou, em seguida começou a aparecer evento. Para te ter uma ideia, eu tinha em média 2 eventos por final de semana, todos os finais de semana. Isso que a nossa produtora era lá na Galeria Tilma, no 5º andar. O pessoal vinha, a gente atendia a colônia, nós atendíamos a colônia, e eu muito fui para a colônia. Já aconteceu de eu pegar casamento de manhã num local até as 3 horas da tarde, que era aqui em direção a São Lourenço, aí, e 5 horas eu tinha casamento em Cristal. Tu vê? Fomos para Cristal. Tinha muita procura e tinha muita procura. Então a gente fazia isso aí direto. Às vezes São Lourenço, a gente
trabalhou bastante, assim. Só que, claro, depois aí começou a aparecer outras produtoras, depois apareceu o Matos, Foto Matos. Sim. E aí foi aparecendo, né? Mas não tinha... A gente todos se conhecia, eram poucos. Né? Como te falei, a gente tinha... Era bem restrito. E aí, com o tempo, foi se disseminando e o próprio mercado, né? Foi aparecendo bastante gente. Mas, como eu te falei, uma coisa importante que eu acho assim, ó, que eu pelo menos tenho com satisfação, é que quase todo o pessoal que trabalhou comigo, né, fez um aprendizado, hoje, os que continuam no mercado, tipo Glaucio Oliveira, trabalhou comigo na TV, trabalhou na produtora, hoje trabalha na RBS Porto Alegre, trabalha com o Grisotti lá. Exatamente, ele é daqui de Pelotas. Ele trabalhou na Clipe Vídeo antes, depois ele trabalhou comigo. Então ele deu know-how para ele trabalhar na RBS. Então isso aí foi importante. Eles mesmos falam, foi um aprendizado que eles tiveram também, né? Mas então a gente... Tu sabe que eu comecei a trabalhar com vídeo meio que por acidente. Eu trabalhava com desenho animado, né? Fazia animação e trabalhava de serviços gerais na Polícia Federal. Aí um dia um colega viu um anúncio no jornal e era da Focus. Estavam precisando de gente para trabalhar com After, Premiere, essas coisas. E alguma coisa de After eu sabia por causa do desenho animado. Sim. Aí eu cheguei no Diário Popular para deixar o currículo. E estava fechado, só que eu nunca tinha ido no Diário. Eu não sabia nem para onde é que entrava. Só que eu vi que tinha uma porta, que tinha umas pessoas entrando. Aí, vou entrar por ali. Só que era a porta dos funcionários, mas eu não sabia. Aí eu entrei por ali e entrei com as folhas na mão. E aí perguntei, onde é que eu deixo o currículo, né? E eu acho que alguém pensou que, ele deve ter pegado esse currículo e vai entregar para a pessoa responsável. E aí disse, entrega lá para a fulana que já tá esperando já. Aí eu, já tava esperando, que legal, né, cara? Aí eu cheguei lá e entreguei. Aí o meu currículo foi o primeiro que eles viram. Aí no mesmo dia já me chamaram na Focus já. E aí eu cheguei lá para editar vídeo. E eu não sabia editar, nunca tinha editado do evento. Nunca tinha trabalhado com evento. Só com desenho animado. Aí eu me lembro que eu fui lá, fiquei fazendo um teste com o Jetson, enrolando, né? Aí eu peguei o material, levei para casa, pesquisei na internet como é que editava e aprendi assim. E aí hoje estou trabalhando com vídeo. Uma coisa louca, assim. Quando tem que acontecer, acontece isso aí. Mas a autodidata é bem o que tu falou. Cara, sofri muito, porque tu erra, né? Tu não tem referência. Hoje em dia, como eu falo, hoje em dia tem muito mais facilidade. Hoje tem o YouTube. Hoje tu vai qualquer dúvida, tu vai no YouTube, naquela época não tinha. Tu tinha que perguntar para alguém, dependia da boa vontade. Exatamente. Concorrente não ia te ensinar. E na minha época eu dizia isso, na minha época ninguém queria dar as dicas. Não tem. Isso aí. Hoje tu tem workshop dos colegas aí e tudo. É isso, eu já ia dizer, o que eu acho legal aqui entre as meninas aqui, que a gente tem aqui em Pelotas, eu acho que eu conheço um rapaz só que trabalha como cerimonialista, né? Acho que é Joel o nome dele. Não tá mais. Não tá mais? Não, tá se despedindo da carreira. Então, eu só conheci ele, acho que depois são só meninas mesmo, e eu acho muito legal, porque realmente existe, assim, essa troca, né? Eu, por exemplo, inclusive já trabalhei com colegas como recepcionista em eventos, né? E não existe, assim, pelo contrário, tipo, se eu preciso de um contato e eu não tenho, a gente tem um grupo ali no WhatsApp, alguém tem um contato, isso aí é muito legal, né? Sim, na nossa, eu não sei se é uma coisa mais de homem, mas era complicado no início para nós, assim, e era muito fechadinho. Hoje tá um pouco melhor, mas ainda tem alguns ainda ali que tu vê, às vezes faz uns eventos ali nem nos chamam. Sim. E a gente se conhece, mas não nos chamam, né? Mas tem um pouquinho, mas eu acho que é uma coisa mais de Pode homem ser. mesmo. O homem é muito territorialista, não adianta, natureza. Tá, agora eu vou perguntar então para ti, Paula, quais são os maiores desafios que uma cerimonialista enfrenta durante a organização de um evento? Pois é, eu acabei pensando o quê? Como eu te disse, eu acredito que quando a pessoa vai fazer todo o evento, inclusive a contratação de fornecedores, nisso aí deve dar, às vezes, algumas... Não é um desafio, é um desafio, porque às vezes a pessoa chega ali, olha, eu tenho tanto de dinheiro, eu quero fazer uma festa assim, aí não dá, né? Tipo, e aí tu tem que, então, enxuga daqui, enxuga dali. Aí às vezes tu tem um fornecedor ali que tu te dá bem, mas a pessoa, não, eu quero aquele outro. E aquele outro tu não conhece direito, mas daí tu vai ter que... Às vezes que é muita flor e o orçamento não é tão...
Então, acredito que por aí aconteça. E também a gente tem aquelas questões familiares, né? Que eu acabo sempre tendo que perguntar, principalmente quando eu vou fazer celebração, porque já teve algumas saias justas, e, tipo, a gente vai acostumando, e imprevisto, né, a gente, nunca tive nenhum, assim, que eu pudesse dizer, bah, aquele ali foi, eu sempre soube, os que tiveram comigo, me virar, diríamos assim, mas em casamento tem muito, por exemplo, que tu precisa saber, de repente, ali, o pai do noivo, ele já tem outra família. Ah, isso já vi muito, já. E aí, tipo, eu já trabalhei num casamento que não me lembro se era o noivo ou a noiva, né? Mas, enfim, vamos supor que o pai já tinha outra família e as famílias se odiavam, entendeu? Então, tipo assim, a gente teve que ir lá numa charqueada, eles tinham que separar. Deus o livre, tu botar um perto do outro. Então, Nossa. tinha que ser um numa peça, o outro no outro, porque não podiam se ver. Sim. E daí, mas tu tem que tratar todo mundo bem, porque tu não tem nada a ver com essa história contigo. E não tudo fizeram isso nada, foi né? acontecendo nos bastidores e ninguém vê, né? Isso aí. Então, tipo assim, aí às vezes o que tu faz? Vai o padrasto, o padrasto não vai poder entrar ali no cortejo. Mas daí como é que o padrasto não vai participar? Tu vai deixar, então, a mulher ali sozinha? Não, então tu conversa. Né? Deixa, ele entra pelo cantinho ali, fica junto com a tua mãe, pra tua mãe não ficar sozinha, sabe? Aí tu vai... Eu já tive, por exemplo, que a gente falou também da questão do tempo, né? Na Charqueada Boa Vista, e a gente já tinha o plano B, caso chovesse, que isso aí sempre tem que ter, né? Principalmente quando é o ar livre. Só que a noiva, quando ela escolhe um lugar assim, ela sempre sonha com aquelas fotos, todas, né? Pôr do sol, enfim. E no dia, no meio assim da montagem do evento, começou a cair o mundo. E aí o fotógrafo chegou lá na charqueada e disse, ela tá aos prantos no salão de beleza, a noiva, né? Então, daí, o que eu fiz? Eu esperei os pais chegarem, todos os padrinhos, levei eles para um canto e falei, gente, é um momento especial para os noivos, né? A noiva está muito chateada, porque ela sonhava, né, com o pôr do sol, assim. Então, nós somos responsáveis agora por não deixar a peteca cair, por fazer a coisa legal, a coisa valer a pena. Então, vamos entrar animado, porque daí, claro, a gente teve que fazer uma volta por ali, por dentro da charqueada, para passar para o todo, ali para a rua, enfim, né? E aí foi uma maravilha. Até hoje ela me fala isso, assim, porque ela chegou lá apavorada, pensando o que será que vão fazer, né? Porque... Sim. Eu vejo muito, e até concordo com isso, né? Porque pelo que eu vi tem dado certo, de esperar até o último momento, porque às vezes começa a chover um pouquinho antes da cerimônia. Claro que fica tudo encharcado, mas tipo, dá tempo de tu pegar ali. Né? E já aconteceu, a gente fez um casamento agora por último que foi assim, tava chuviscando, né, um pouquinho, e aí chegou na hora da cerimônia e não tava mais. E só deu tempo da gente fazer a cerimônia e começou a chover. E aí foi difícil, mas tipo, a gente falou, era o sonho dela era casar ao ar livre e tudo, né? É difícil. Mas vai muito da pessoa, né? Tipo, já teve no Campes também uma noiva e eu disse, gente, vamos fazer um plano B, a gente está aqui para ensaiar, vamos deixar um plano B pronto, né? Não, porque aquela coisa, já conversei com São Pedro, vai ser um dia lindo, eu estou rezando, não sei o quê, não quis ensaiar daquele jeito, porque ia ser na rua e não foi na rua. Por quê? Porque tinha chovido muito antes, estava tudo embarrado. Então, a gente teve que fazer lá dentro, tudo na hora, combinado na hora. E, óbvio que acaba ficando meio amontoado ali, porque tu não ensaiou antes, né? Mas, enfim, a gente vai contornando, o clima é muito imprevisível, né? Já e tá cada vez mais, né? Já aconteceu isso que eu te falei, da gente conseguir fazer o casamento ali, e também já aconteceu da gente fazer um ensaio um dia antes com céu azul, e no dia, tipo, tava quase um temporal acontecendo, sabe? Não tinha como ter esperança. Então, sempre tem que ter, né? É até uma dica que fica aí, né? Nunca deixa, assim, porque eu tenho um agora mesmo em julho, que ela vai fazer, que é num lugar para fora, lindo, mas eu disse para ela, olha o jeito que está esse tempo, porque antes a gente ainda conseguia ver, né, uns 10, 15 dias de previsão e acertava. Agora é muito difícil, né? Sim. Então não E para adianta. fora ainda é bom ter gerador de luz também, né? Também. É um custo que tem que ter. Eu me lembro daquela época que deu o blackout aqui em Pelotas, foi bem num sábado, e a gente estava com evento, a gente estava com 2 eventos naquela noite. E eu me lembro que foi uma loucura de gente procurando gerador.
Sim, porque tu imagina a tua festa ficar sem luz, né? Então, Hoje tá mais gasto comum. que- Eu acho que depois daquele dia o pessoal começou a ter essa coisa de ter gerador. Esse cuidado, Eu já fiz casamento que tinha 2 geradores. Sim. Um gerador pro gerador, por causa desse problema. Tá, agora então eu vou fazer uma pergunta pro Noda, mas Noda não vai responder porque a gente vai fazer um intervalo, mas já vou te deixar com a pergunta. Eu vou te perguntar como que foi sair das fitas para o digital, né? E o que tu acha do vídeo hoje? Já deu uns spoilers aí, mas conta pra nós com mais detalhe. Daqui a pouquinho a gente só vai fazer um pequeno intervalo pros nossos apoiadores e a gente já volta. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. É a Pelotense Variedades, com loja online, onde você encontra utilidades como eletrônicos, brinquedos, produtos de cama, mesa e banho. Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. É hora de comemorar. Então venha conosco. Sonorização Produção. Sonorização Produção tem tudo para seu evento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Sonorização Produção. E torne seu evento inesquecível. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. Estamos de volta aqui no nosso podcast, hoje falando sobre celebração e filmagem de eventos. Antes da gente ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta para o Noda, né? Como é que foi sair das fitas para o digital? Mais ou menos tu adiantou isso. Mas como é que tu pegou? Tu teve que trocar todo o equipamento, né? Claro. Voltando pro 3-2-1. Vocês sabem o porquê do 3-2-1? Não. O 3-2-1 era porque tinha um tempo que a fita, quando tu gravava com 2 vídeos, o tempo que levava para começar a gravar. Então tu tinha que dar o 3, 2, 1 e pensar... Que já estava gravando. Não, e aí tu tinha que mais um segundo para te ter aquele tempo de corte. Tá? Só que o pessoal começou 3, 2, 1, já emendava falando e não dava o tempo do corte. Então, esse 3, 2, 1 era mentalmente. A pessoa falava 3, 2, 1 e pensava mais um mentalmente e seguia falando para dar o tempo de fazer, de sincronizar. Só que o pessoal falava 3, 2, 1 na TV, mesmo. Sim, era 3, 2, 1 emendava. Não, o 3, 2, 1 era exatamente, era segundos. Então tu contava 3, 2, 1 e mais um, e seguia falando. Que era o tempo que as fitas voltavam para sincar e seguir gravando. Ia ser o 3, 2, 1. O pessoal fala 3, 2, 1, isso é só para te ver. Isso aí é dessa época. A mudança, ela foi benéfica. Porque quando a gente saiu do VHS, a gente foi para o mini DV. E o mini DV já era digital. O que aconteceu quando a gente foi para o digital? Tu não tinha vídeo mini DV para assistir a fita, mas aí tu já tinha um vídeo digital, aí que a gente entrou para o computador, começou a trabalhar com edição. Eu no início não iniciei com Premiere, porque eu sou dinossauro. Então eu não tinha... primeiro,
os programas, normalmente o Premiere no início era em inglês. Eu só, ok, a única palavra que eu tinha, ok. Então tinha muita dificuldade de trabalhar e os computadores da época não suportavam, né? Era muito complicado. Então a gente quando comecei a editar, que eu fui para MiniDV, comecei a editar com Pináculo, um estúdio. Sim. Eu comecei no Estúdio 8, acho que foi Estúdio 8, se eu não me engano, porque tu gravava em MiniDV digital, que já melhorou a qualidade sensivelmente, né? Capturava na placa de captura e editava e depois criava um DVD. Na época era DVD. Menu, fazer um DVD e tal. Isso, né, por um lado facilitou. O segundo problema é que os computadores ainda, naquela época, né, quando começou isso aí, ainda não estavam preparados. Então tu sofria muito. O computador era muito caro. E a tecnologia demorava a chegar aqui, né? Demorava a chegar. E o computador, para rodar uma performance, por exemplo, Premiere, era um computador caro. E tu não tinha, né? Então eu fui para um estúdio que era em português, era bem limitado, mas porque a gente fazia. Então a minha transição, né, foi da fita pro MiniDV. Isso aí eu já estava na TV. Aí nesse período eu já estava trabalhando, vou entrar no parênteses, na TV. Eu tive uma passagem que eu trabalhava com um evento, mas eu acabei indo por vários motivos trabalhar com TV. Eu trabalhei na TV, na STV, depois TV Cidade. Então, agora eu vou contar. Os canais fechados. Exatamente, o canal fechado. E a gente começou com essa necessidade, que era a tecnologia que tinha, a gente teve que se adequar. Mas no início foi sofrido também por ter que aprender, né? A gente saiu totalmente diferente. Sim. Mas facilitou, depois que tu entende o processo, foi bem mais fácil. Porque aí tu errava, tu vinha ali, já era digital. O que acontecia muito era assim, tu ficava editando, às vezes, no programa, aí tinha que botar renderizar. 4 horas, dava um pau no computador. Aí tu perdia tudo, tinha que começar tudo de novo. Isso acontecia. Né? Mas queimar DVD. O DVD depois já era normal. Mas tu conseguisse fazer pelo menos o primeiro arquivo, né? E o que acontecia é isso aí. Tu estava fazendo, queimava, dava um pau, tu perdia tudo que tinha feito. Aí tu começava de novo. Então, mas foi um aprendizado, mas no início foi muito difícil também. Até tu entender a tecnologia. Para quem é já da área digital, quem nasceu naquela época, era normal. Agora, para mim, que vinha do analógico, no início foi complicado. Mas, graças a Deus, a gente passou desse momento aí. É uma loucura como a tecnologia ela vai mudando assim, drasticamente e em pouco tempo, né? Porque tu viu tudo isso, né? E eu me lembro esses tempos, um tempo atrás, a minha filhinha, né? Ela tá com 7 agora. Aí na época ela tava com 6. A gente tem lá um Xbox, o One, que é um dos primeirinhos lá. E ela joga online sempre no Xbox. Só que o Xbox ele tem a função de botar DVD. Esse que a gente tem lá ainda tem a opção de botar os jogos em DVD. Só que a gente nunca usou, porque no online baixa tudo no pendrive direto no Xbox. E aí, esses tempos, ela não sei que botão ela apertou lá, que saiu o DVD. Que isso? Por incrível que pareça, tinha um DVD dentro. E aí ela tomou um susto. Ela disse, o que é isso? E não sabia o que era. E, tipo, aí a gente não tem essa noção, né? Mas, tipo, tem geração que hoje em dia não sabe nem o que é um disquete. Não sabe o que é uma fita. Um 3 em 1. Domingo eu estava na casa da minha sogra e aí tinha um aparelho de som daqueles que era o toca-disco, toca-fita e rádio, não sei o que. E eu olhei para cima assim, meus netos estavam lá e eu falei para minha esposa, não adianta nem perguntar o que é isso, eles nem sabem o que é isso, porque eles não conhecem isso aí, meus netos. O mais velho tem 12, o menor tem 7, eles não sabem o que é aquilo ali, não tem nem ideia, porque hoje nem DVD já tem mais hoje, para te ter uma ideia. Sim. Eu há um tempo atrás eu passava fita, né, para DVD. Eu fiz um monte de tempo isso. Hoje eu estou fazendo já o outro processo. Eu estou pegando os DVD dos meus clientes, um monte e passando para arquivo. Então as coisas são muito rápidas. A evolução... Bom, a gente estava com pendrive e agora já muitos trabalham entrega por link. Eu também. Hoje é tudo na nuvem. Então as coisas evoluem muito rápido. A gente tem que estar... Se tu não tu fica para trás. Né? Então foi um dos motivos que o Blu-ray não pegou... né, o DVD depois veio melhor que era o Blu-ray. Era mais caro e tinha um grande problema.
porque quase ninguém não popularizou pelo O aparelho, preço, né? o aparelho. Pelo O aparelho, preço, né? o aparelho. Né? E aí o pessoal acabou. E aí quando estava nesse meio termo aí, já surgiu o HD, o arquivo digital para botar ou o pendrive na TV para assistir. E aí o DVD morreu de vez. O Blu-ray morreu de vez. Né? Bom, hoje em dia a gente tem o YouTube direto na TV, né? Aí o YouTube já virou uma segunda TV, né? Muitas coisas tu vai assistir, tu tá assistindo direto na TV. E uma coisa louca, porque eu me lembro de quando o YouTube começou. Tipo, que era uma coisa de computador e Sim. a maioria das coisas que a gente encontrava no YouTube era tutorial. Sim. Não tinha programas que nem tem na TV que hoje tem no YouTube. Mas né? tudo foi uma evolução. Por que evoluiu? Porque a internet no início era muito lenta. Conforme a internet foi internet evoluindo. de escada. Ah, é verdade. Conforme a internet foi aumentando, para te ter uma ideia hoje, a gente botando isso aí, a TV a cabo, isso que eu ia falar, depois eu vou entrar na história da TV a cabo. A TV a cabo tá acabando. Ninguém Sim. mais se propõe a ficar para ver HBO, o filme que vai passar a tal hora. O que as pessoas fazem? Netflix, assiste a hora que quer, para a hora que quer. Então, essas demandas, as coisas vão mudando. E tu falou ali, o DVD. Tinha aquele negócio do DVD, a qualidade não era tão boa, né? E tu tinha que imprimir, tinha que gravar, arranhava e tal. E aí, de repente, entrou os arquivos digital, acabou o DVD, que não fala hoje, manda o link, o cara manda para quem ele quiser, o pessoal Tem no baixa. celular. Exatamente, então tudo vai mudando. São Mas- novos tempos. Tu sabe que isso aí que tu falou, né? Talvez da TV e tudo. Esse tempo eu tava vendo o Danilo Gentili, né? E eu vejo no YouTube, né? É difícil ver TV. E aí ele tava comentando da audiência dele. Eu me lembro quando a gente assistia o programa do Ratinho, essas coisas, que eles falavam, batemos a audiência da Globo, não sei o quê. E só que aí o que o Danilo falou, hoje a gente tá com não sei quantos bilhões no YouTube. Tipo, não fala mais da audiência da TV, sabe? Fala quantos tem no exatamente. YouTube. E, bom, mas é uma adaptação, tu vê, né? Eles estão fazendo um programa de TV e recolocando no YouTube. Tá, agora eu vou fazer então uma pergunta pra Paula aqui. Paula, bom, isso aqui já te perguntei, já foi também. Vou te fazer uma outra aqui, ó. Qual que é a importância do ensaio geral antes do evento? Que tu comentou lá no início, né? Que a cerimonialista organiza o ensaio e tudo. Qual que é a importância? Porque eu já tive experiências de, não tem tempo de fazer o ensaio, aí vai só o casal ali e faz. Qual que é a importância do ensaio? É isso que a gente estava falando também. No casamento, principalmente naquela parte ali do cortejo, que é aquela parte mais tradicional ali, que a gente tanto faz na celebração ao ar livre, como faz quando tem civil ou quando é na igreja, tem muitas coisas ali que quem está de fora não vai se dar conta se tiver errado, né? Mas existe sim, né, uma tradição, um formato de tu entrar ali. Né, primeiro entra o noivo com a sua mãe, né? Depois entra o pai do noivo com a mãe da noiva, depois vem os padrinhos. Tinha essa questão antes que as crianças entravam junto com a noiva na frente, né? Sim, às vezes ainda tem. Eu já digo que eu acho que não. Por quê? Porque as crianças, elas sempre são um show à parte. Né? Porque Exatamente. a criança, tu não tem como... Mesmo que ela vá no ensaio e faça o ensaio direitinho, no dia tu não sabe. E se contar que fica na frente da noiva, né? E fica na frente da noiva. Então, isso que eu digo. O casamento, a entrada principal é a noiva. Então, deixa as crianças entrarem com a música delas, que aí elas podem pular, elas podem chorar, gritar, enfim, vai ser aquele momento delas, que tem coisas que... É que nem quando, às vezes, eles gostam muito, hoje em dia, também do cachorrinho, né? Sim. Cachorrinho de estimação, entrar com Alguns as até alianças. conseguem. Alguns conseguem. Mas eu digo, nesse quesito, tu tem bem como comparar, porque tu não sabe a reação do dia, porque até no ensaio, mesmo que vá todo mundo, não é que nem o dia que vai ter muito mais sim. gente. As crianças, falando isso aí, sabe o que aconteceu uma vez no casamento? A criança entrou e empacou. E a mãe da criança entrou na frente da noiva com a criança pela mão. Gente, E eu tive que ir lá e, né, chegar e dizer, olha, desculpa, passa, porque simplesmente ela queria entrar com a criança pela mão e a noiva tapou a noiva. Sim.
Sabe? Então, isso que Paulo... São mudanças. O meu filho casou agora em março e eu já vi, já mudou. Entrou, as crianças entraram, a noiva entrou, as crianças, não lembro se entrou depois ou antes, mas não entra junto, tá? E Já tu tá sabe um detalhe de ensaio como é importante, né? Que esse tempo a gente fez um casamento que não teve ensaio antes, porque tava muito na correria, não conseguiram fazer ensaio. E aí aconteceu uma coisa que chegou na hora de colocar as alianças, eles não sabiam qual mão que colocavam. E foi colocado na mão errada. Normal. E aí eu me lembro que acho que foi não sei se foi a madrinha ou a mãe de um dos noivos falou, não colocaram perguntou pro fotógrafo, né? Não colocaram na mão errada. Aí o fotógrafo ficou pensando assim, não, acho que tá certo. Mas não estava errado. Não, e fora que assim, ó, até a pessoa, às vezes, por exemplo, a madrinha é a mãe é a irmã da noiva. E ela está muito emocionada ali também, porque de repente é a primeira irmã dela que está casando, ou é a única irmã. E aí tu não faz o ensaio, chega na hora a pessoa trava, sabe? Não sabe para que lado vai, fica nervosa e acaba causando, assim... A gente consegue sempre contornar, mas são coisas que um pequeno ensaio ali, ó, não chega nem 30 minutos, tu vai fazer direitinho para na hora dar certo, sabe? Porque... Tu sabe que teve uma época que estavam fazendo uma coisa que eu achava muito errado nos casamentos, né? Eu não sei se alguém fez um curso em algum lugar e ensinaram para todas as cerimonialistas assim. E aí, depois de tanta gente brigar com as cerimonialistas, começaram a mudar. Que era na hora da saída, fazer o casal sair antes dos padrinhos. Sério? Sério. Não sei se o Jefferson já pegou... Aí era muito louco, porque aí os noivos chegavam no final, não tinha ninguém para receber eles. Aí tinha que esperar os padrinhos sair, fazer a fila e os noivos passar de novo. Era muito louco. E isso aí não faz muito tempo. Esse ano eu já peguei isso já. E aí ficava chato, porque a gente ficava dizendo, pro vídeo não vai ficar legal. Claro. Só que aí as cerimonialistas, não, mas é assim. A noiva é a atração, tem que ser a primeira a sair. Eu costumo muito dizer assim, sabe, nas reuniões, assim, quando eu vou fazer algum casamento, eu sempre digo assim, a festa, a celebração, tudo tem que ter a cara dos noivos, né? Então, quer dizer, essa questão do roteiro do cortejo, existe o tradicional. Se tu quiser mudar, ok, não é uma coisa que não pode ser mudada, tu tem que fazer como tu quiser. Mas, por exemplo, essa questão mesmo, agora, esses tempos eu fui fazer e a gente estava combinando a questão do arroz ali no final do túnel, né? Uma madrinha disse, arroz, isso aí tá fora de moda, não sei o quê. Gente, não é que tá fora de moda, é que hoje em dia tem, né? Tem aquela questão de jogar pétalas, tem aqueles foguinhos. A luz. Isso. Fumaça. Mas o tradicional é o arroz. Claro. E é o que mais dá certo. Porque foguinho, se tiver muito claro, não aparece. Fumaça, dependendo do vento, tapa os noivos. E pétala tem que ser umas pétalas boas para voar. Não, e a cerimonialista também tem toda essa função que você estava falando agora. Por exemplo, durante o evento ali, tá? Estão tirando fotos ali com os convidados. Aí, daqui a pouco, vai chegar aquela parte ali, que os noivos fazem um agradecimento, às vezes eles fazem uma dança, enfim. Aí, de repente, os noivos estão ali no meio do salão fazendo uma dança, que eles ensaiaram para aquele dia e tal, e passa um garçom servindo alguma coisa. Isso acontece. Acontece seguido. Então, isso aí tudo tem que ser avisado, sabe? Tipo, pessoal, vamos parar agora com o serviço, porque agora... Então, são pequenos detalhes que, às vezes, quando a festa dá tudo certo, ok, mas alguma coisa que aconteça, claro, né? Isso é complicado, né? Às vezes acontece com os fotógrafos também, de, por exemplo, estarem com uma lente fixa, sei lá, uma 35. Aí, na hora da valsa, quer ir fazer retrato. Aí vão pra cima. Aí mata o vídeo. Aí já aconteceu várias vezes. Aí o fotógrafo chega e me diz, tu deve ter ficado de cara ali comigo aparecendo, né? Eu disse, eu tava fazendo o vídeo. Se o cliente reclamar, aí é contigo. Mas é complicado. Não, mas a gente sempre tenta, é isso que eu digo, a gente sempre tenta conversar, porque para dar certo não é aquela coisa assim, eu vou chegar lá e vou fazer o meu serviço só eu. Não, é toda uma equipe que tem que estar alinhada para dar certo, né? E isso que tu falou dos garçons, às vezes eu sinto que os garçons estão muito no automático, porque às vezes, tá na homenagem e aí eles estão passando bandeja oferecendo coisa para as pessoas que estão assistindo. Não é. Eu acho que falta, às vezes, como a Paula falou, falta coordenação. Alguém que fique ali, que tenha essa visão, que fique coordenando. Agora não é hora, tranca o garçom, sabe? Já aconteceu no tempo do baile debutante, vinha a debutante, que a gente fazia muito tempo da TV, fazia baile debutante, transmitia, tava lá a gente fazendo a transmissão pra TV, a debutante, quando vinha o garçom junto. Eu tinha que me envolver, às vezes eu tava lá, chamar alguém, vai lá e tira, não é hora do garçom. A debutante e o garçom junto, sabe? Aquelas coisinhas de... Né? Falta
falta, às vezes, alguém que tem um mancógramo ali para dar um É tranco. que às vezes o garçom tá no automático, já, né? Tem que fazer tal mês, tem que fazer aquilo, estão cobrando isso, aquilo. Tá. Agora, então, eu vou fazer uma pergunta pro Noda. Noda, transmissão ao vivo é mais complicado que filmar e depois editar ou tanto faz? Eu sei que tu é o cara das transmissões ao vivo. Hoje é barbada. Tu tem que ver quando a gente começou a fazer. No tempo, como falei, eu fui sócio por um tempo da STV e depois da TV Cidade. E naquela época era bem mais difícil. Por quê? Primeiro que não tinha YouTube, era através de link. Tu tinha que subir na antena, botar o link, subir no brilhante lá para botar o link. Me lembro da formatura do Onopar. Exatamente. Então a gente fazia na Fenador, subir naquela torre lá, eu e o Júlio, que trabalhava lá na TV, para botar a antena, afinar os links, ficar ligando, ver se estava chegando o sinal, entendeu? Então, isso é uma coisa que me deu know-how. A gente fez carnaval transmitindo ao vivo, aqui de Pelotas, diversas vezes, diversos anos, né? Então, era uma coisa assim que dava emoção, porque era ao vivo e tu tinha que fazer acontecer, né? E, então, isso aí foi me dando experiência. Hoje facilitou muito com a questão da transmissão através do YouTube, através da internet. Hoje é bem mais fácil, né, de tu fazer uma transmissão do como era antigamente. Agora, eu te digo assim, eu sempre preferi programas no tempo da TV mesmo, né? A gente chegou a TV Cidade lá, a gente chegou a ter 26 programas na TV e muitos ao vivo. Por que eu preferia programa? Por que eu prefiro ao vivo? Terminou o trabalho. Não tem que editar. Né? Claro, tudo bem, às vezes alguma coisa, alguma formatura, a gente transmitia ao vivo, depois quando fosse editar, tu fazia algum insert e consertava. Mas o trabalho tu já, quando terminou, praticamente termina o trabalho. Quando tu grava, depois tem a pós-edição. Então tem todo aquele... Quanto tempo tu leva depois para fazer a edição? É bem mais demorado. Sim. Então os eventos ao vivo, assim, principalmente na experiência que eu tive de TV, os programas, a mesma coisa, programa ao vivo. Terminou o programa, terminou o problema, entendeu? Aí não ia editar, ia captar, era muita coisa. Então, eu sou a favor sempre, né, dos eventos ao vivo. Acho que é mais emocionante, é mais adrenalina, mas acabou o programa, acabou o trabalho. Sim. Eu não sou muito do ao vivo, não. Pra mim, eu tenho aquele pensamento assim, ao vivo é legal se tu tá interagindo com o público. Sim. Não do contrário, tu faz uma transmissão, como é que vai saber a diferença se é ao vivo ou não? Só interagindo com o público, sei lá. Mas eu sei que eu prefiro também. Quando a gente fazia ao vivo aqui era mais fácil, porque eu chegava em casa e não tinha nada pra editar. Não, mas tu já imagina lá na TV que eram 26 programas. Imagina. Entendeu? 26 programas. Então a gente preferia fazer ao vivo. Porque na verdade já estava editando ali, né? Já fazia editando ali. Errou alguma coisinha, passou. É como se fosse ao vivo. Então era 1 hora de programa, era 1 hora de trabalho. Quando eram os programas editados, gravados e editados, demorar 4 horas editando. Sim. Então era bem complicado. Sabe que eu até estou estudando de fazer continuar com gravado, mas já fazendo um sistema de editar direto aqui. Sim. Justamente para eliminar. Facilita. Aí depois bastante. só acerta alguma coisinha ali, outra que ficou mal. Para te ter uma ideia, não sei se você vai tocar nesse assunto, mas hoje as formaturas que eu faço, eu faço serviço para umas quantas produtoras, né, de fora inclusive, e eu faço tudo ao vivo. Eu gravo, já corto tudo com comunicação, em Full HD, com tudo ao vivo. A única coisa que eu faço depois é abertura, encerramento e algum insert quando a gente dá algum erro lá, o cinegrafista fala. Mas, para te ter uma ideia, um trabalho que eu faço, uma formatura, que eu levo 1 dia, 2 dias para fazer, quando é feito através da gravado, que aconteceu agora, nesse ano aconteceu, que deu um pau no no-break lá, desligou tudo e eu perdi a gravação tudo, com 3 horas de gravação. Nossa. Aí eu tive que partir das fitas, do áudio e tudo. Eu levei acho que 2 semanas editando. Então, de 1 dia eu levei quase 14 dias editando. Sim. Então, por isso que eu prefiro essas ao vivo, assim, principalmente para evento, é bem mais prático, né? Sim. Então, bem mais prático. Sabe que eu sou muito rápido na edição, né? Tanto é que eu faço someday nos eventos, Sim. né? Não viu? Já viu? Já viu, né? É legal porque tu vê o pessoal assistindo ali. Mas eu não gosto muito de someday, sabe? Tá no meu pacote lá porque me convenceram a colocar.
Aí, geralmente, quando eu vou fazer o CMD, tem que ter uma equipe maior, porque aí eu tenho que parar, ficar editando e tudo. Bom, a gente está falando nisso aqui, já é uma inovação para nós, né? Sim. Do podcast. Sim. Lembra que a gente estava conversando? Isso surgiu na pandemia. A pandemia começou a surgir, assim, mais, né? Principalmente começou a surgir as lives, a gente fez um monte de live na pandemia que acelerou o processo. Às vezes as coisas acontecem. Olha quanta coisa aconteceu Pra chegar aqui. por causa da pandemia. Claro, teve o lado ruim, mas aconteceu A muitas coisas. reinvenção, né? Exatamente, muita coisa mudou. Pessoal office, trabalhar office, muita gente não Sim. voltou a trabalhar mais presencial. E deu certo. Então tudo tem um porquê, as coisas vão acontecendo conforme as pessoas vão se adequando. Fala, Jefferson. Só pra saber que... Ah, tá. Vou cortar Que horas são isso? Só pra gente cuidar dos próximos. Tá. Seguindo aqui, então, agora eu vou fazer uma pergunta pra Paula. Paula, o que está na moda hoje em dia em termos de celebração de casamento? É a celebração que a gente tinha falado. Então, essa questão que eu comecei a trabalhar como celebrante, como eu disse para vocês, já foi 2018, eu acredito, mais ou menos, que naquela época foi quando surgiu, a gente viu que tanto em Pelotas quanto em região surgiu essa necessidade das pessoas quererem alguém para celebrar o seu casamento e a gente não tinha aqui, né? Então, como eu já tinha essa facilidade de falar em público, falar no microfone, enfim, eu disse, vou fazer, né? Para mim vai ser ótimo, eu vou gostar, é na minha área e tal. Aí aquela coisa, a gente vai para a internet, estuda, né? Pesquisa. Tu acha que não foi porque os padres começaram a não querer mais fazer Também. casamento? Muitos padres, a igreja não proibiu deles, ou eles não queriam fazer fora da igreja. Isso. É que Eu parece acho que não está podendo mais fazer fora da igreja. Eu acho que foi isso aí também. E aí o pessoal, aquele negócio, criou uma necessidade e o pessoal partiu para outra. Não vamos ficar refém da igreja, né? Eu acho que foi por aí. E aquilo que tu me perguntou, por exemplo, a cerimônia das areias eu já fiz mais de uma. Mas também foi isso. Eu sempre sou muito sincera. A noiva me perguntou, eu nunca fiz. Vamos fazer? Vamos. Aí ela começou a pesquisar algumas coisas, eu comecei a pesquisar outras, e a gente fez, foi lindo, enfim. Mas aqui, assim, nunca aconteceu. Assim, teve a das areias, que eu fiz mais de uma, e depois teve uma também que... Porque hoje em dia é isso, né? As noivas começam a pesquisar também na internet. Eu gostei no disso. Vídeo acontece isso. Vamos fazer? Vamos. Então, tu pesquisa aí o que tu gosta, eu dou uma olhada aqui. Tem também a questão dos padrinhos entrarem com uma palavra que representa alguma coisa, né? Assim como tem a das cores. Mas o que eu faço bastante é o tradicional, que é eu falo um pouco, tem algumas coisas ali até que é incomum, assim, de uma celebração para outra, mas a parte mais legal é que conta a história deles. E como é que tu elabora esse texto para contar a história deles? Pois então, quando começou... Como é que eu fazia, assim? Eu pedia para eles, separadamente, escreverem sobre a história deles, né? Ia ter a versão de cada um, assim, separado, e depois eu juntava. Só que, assim, a pessoa que não está acostumada com essa função de gravação, de microfone, enfim, por exemplo, uma folha, tu lê rápido, né? Sim. Só que, às vezes, tu demora um monte para escrever. Sim. Então, aí, às vezes, as pessoas vinham com muito conteúdo. E a ideia justamente dessa celebração é de não ser comprida, né? Sim. Dela ter 30 minutos, estourando 40. Porque também uma das causas que o pessoal não gosta da igreja é do sermão, é do tempo que leva, Demora né? muito. E aí, o que acontecia? Eu disse, deixa que eu vou dar uma resumida pra gente fazer uma coisa enxuta, legal. E aí eu acabava tirando alguma parte que era importante para eles, só que eu não sabia, né? Sim. Então, o que eu faço hoje em dia que deu super certo? Assim, eu tenho 2 modelos de texto que eu guardei, que eu criei e que eu passo para eles. Aí eles geralmente se identificam em alguma história. Sim. Porque principalmente com a pandemia também teve muitas histórias de gente que se conheceu na internet, né? Fiz muito A casamento. gente só vai adaptando com os detalhes deles. Com os detalhes que é o que fazem toda a diferença, porque as pessoas que estão ali viveram isso aí, então a gente acaba se emocionando. Eu me emociono sempre, né? Tu tem um texto base e vai adequando. Isso. Sim. Então, por exemplo, tem a questão das alianças, né? Como a gente já falou, que tem gente que o noivo entra com ela no bolso e ok. Tem uns que é o cachorrinho de estimação, ou que é umas crianças, enfim. A avó também já teve muito. Tem a questão da troca de votos, que eu sempre
opto por eles fazerem, porque é um legal. momento muito legal. Emoção, Até porque fala emoção, né? emoção e a surpresa para os dois, né? Porque um fez desconto. Porque eu sempre digo isso, vocês não vão me escrever juntos, tem que ser surpresa um para o outro. Então, é muito legal. Claro, tem pessoas que são tímidas, né, que não gostam, aí ela, eu vou escrever, mas eu gostaria que tu falasse. Ok, eu falo também. E tem aqueles que não tem voto, né, também, que é tipo, Não. é só a tua fala ali e acabou rapidinho a isso. cerimônia. Teve lembra que a gente fez assim, que a gente comentou. Foi 15 minutos. Como é que foi tão rápido por causa disso? Porque eles não queriam muita coisa. Aí aquela coisa que eu te digo, eu dou as minhas opiniões, né? Mas tem que ser a cara dos noivos, né? De cada um dos noivos, conforme eles têm, né? Porque eu ouço às vezes isso, sabe? Tipo, eu queria contratar tal buffet, mas a cerimonialista disse que ela não gosta ou que ela não conhece, mas daí fiquei meio assim, eu disse, mas gente, não pode, tipo, tu tem que atender o gosto do teu cliente, né? Essa é a minha opinião, né? Claro. Tu sabe que isso de história sobre o casal, acho que não foi tu que fez, mas eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo um casamento que contava a história do casal. E aí, na história, eles falaram que eles se conheceram quando eles estavam namorando outras pessoas. Aí eu fiquei assim, aprovaram isso? Mas eu acho que sim, porque não pediram para tirar do vídeo, então, né? Não, esse eu não tava. Tá, agora então uma pergunta para ti, Noda. Essa pergunta que já tá no ar aí faz um tempinho, é meio polêmica, mas eu acho que mais ou menos a gente já sabe a resposta. Tu acha que o celular vai substituir a câmera profissional? Não. Eu acho que tem lugar para os dois. Eu acho que cada um tem a sua finalidade. Assim como quando surgiu a televisão, o que falaram que ia acontecer com o jornal? É verdade. Ia acabar. O jornal realmente hoje está acabando. Está acabando o jornal impresso. Mas, em compensação, quanto conteúdo tu pesquisa, tu lê, entendeu? Tu vai ali no jornal físico, sim, esse está acabando. Mas com a televisão ele não acabou. Passou-se quantos anos que tem a televisão e quantos anos teve o jornal paralelo. Tu assistia a notícia, mas tu pegava o jornal e ia ler o jornal. É que nem as locadoras de filme. Hoje em dia a gente tem a Netflix, tem exatamente, a Disney. mudou. É que nem o livro, né? Exatamente. Isso mudou a fórmula, né? Tu ia na locadora, locava. Hoje tu paga um streaming, tu assina. Sim. Mas o produto praticamente é o mesmo. O que mudou? Tu não tem que ir na locadora, tu não tem que ficar escolhendo, tu vai ali e escolhe. Então, são coisas, aquilo que eu falei, o ser humano ele tem que se adaptar às novas realidades. Tu tem que ir indo, né? Os dinossauros foram extintos porque não conseguiram se adaptar. E a gente tem que se adaptar. Então, por isso que eu tô aqui. Eu sou o dinossauro do vídeo, mas eu tô me adaptando para sobreviver, né? Como eu te falei, a gente... Hoje, eu vou mudando, né? Fazia evento social bastante, como eu te falei, no início fazia 2. Hoje eu não faço... Eu faço evento social, faço 15 anos, né? Mas mudou muito porque tem muita gente fazendo. Hoje eu faço mais formatura. Mais a transmissão para produto e normalmente prestação de serviço. Eu faço só algumas para mim, mas a grande maioria é prestação de serviço para outras produtoras. Então eu me adequei para um nicho de mercado e faço isso aí. Isso é a mesma coisa. Eu sou especialista em fazer casamento, né? Faço bem 15 anos porque é parecido e é um pouco mais fácil em termos de protocolo. Mas eu faço alguma coisa de empresa porque me procuram. Mas tipo, não é uma coisa que eu me dedico a vender. Eu vendo casamento. Mas tu tem que te adequar à situação, né? É que nem fotógrafo, né? Eu trabalho há muitos anos e trabalho com fotografia. Tu não pode ser só o especialista. Na nossa região não tem como ser eu só faço tal coisa. Tu tem que ser, né? É bom que tu faça um pouquinho, que tu tenha conhecimento e consiga fazer conforme a necessidade. Eu só faço estilo, eu só faço... Para nossa região, vai morrer de fome, né? Porque não é uma coisa que tem essa cultura aqui. Aí em outros centros, tudo bem. O cara, São Paulo, o cara só faz estilo, o cara só faz... Tal. Nós aqui temos que fazer um pouquinho de cada um. Eu senti isso na pandemia, porque eu trabalhava só com eventos. Aí chegou a pandemia, não tinha eventos, tive que trabalhar com as empresas. Exatamente. Aí eu tive que estudar como é que se trabalhava com as empresas. Hoje eu sigo porque eu falei na pandemia, não vou deixar de atender as empresas
que me ajudaram no Exatamente. momento que eu precisei, né? É um outro nicho de mercado, mas que dá para te atender tranquilamente. Claro, conforme a demanda, tu escolhe. Não, eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo, pela questão de opção da gente. Mas tu tem que estar apto a fazer outras coisas. Assim, tu ficar só tu pode ver assim, hoje tu vai contratar um empregado, uma empresa vai contratar um empregado. Eu só escrevo aqui no papel e apago o papel. Tá, mas se tiver que escrever numa... Não. Aí tem um que faz tudo, tu vai contratar um para fazer cada coisa? Não. Então, o especialista hoje, ele está tendo dificuldade, porque hoje a pessoa quer que tu faça mais alguma coisa. Não tem uma pessoa só faço isso, eu só faço aquilo. É muito coisas assim específicas, né? Alguma profissão, algumas coisas que a pessoa só faz uma coisa. Sim. Tu tem que ter outra, tu tem que ter mais de uma coisa, porque se não tem uma função aqui, tu faz outra função ali. Então na hora que tiver que, né, escolher, eu vou escolher esse aqui que ele faz foto e vídeo. Aí se eu precisar botar, esse aqui só faz vídeo, faz foto, só pode ficar com um, qual é que tu vai escolher? O que tem, né? Tu sabe que assim, eu para eventos eu não faço fotografia, tá? Não faço de jeito nenhum porque eu tenho que cuidar da equipe de vídeo. Aí é muita coisa para mim, eu não consigo me concentrar só no vídeo, que é o que o meu diferencial. Mas para a empresa eu faço foto, porque aí já é uma coisa mais tranquila, eu consigo fazer sozinho e tudo. Marcada. Só que eu não sou fotógrafo. Então eu vou fazer aquela foto básica, né? De imóvel, de produto, né? Essa coisa assim. Que é difícil. Que não é fácil. Tu tem, né? Não é qualquer um que faz. Mas tu faz, além do vídeo, tu faz esse trabalho. Então tu já tá tendo... Não tem o vídeo, tem a foto para te fazer. Então tu vai sobreviver. Sim. Na pandemia, se tu fosse... Não, eu só faço casamento. Não tinha casamento. Não, e tem muita gente que está aberta a isso também, né? Está disponível, nem essa questão da celebração, essa das areias, a primeira que eu fiz, ela me perguntou, eu disse, não, nunca fiz. Mas tu faria? Faço, né? Eu vou dar uma olhada, dar uma pesquisada, tu também faz, então a gente tem que estar muito aberto a isso, Exatamente. Né? É que nessa questão do celular, dos votos, aí às vezes eles me perguntam, eu vou escrever, mas eu posso levar no papel? Não vou levar no celular. Eu prefiro papel também. Porque eu sempre fico pensando, às vezes tu esquece de carregar o celular, tu tá ali lendo, termina a bateria aí. O plano B é o papel. Sim. Eu já vou direto no plano B. Então, mas tem essa questão de pessoas que já estão acostumadas direto no celular, né? Eu não trabalho com transmissão, né? Diferente do Noda, eu não gosto. Eu comecei com transmissão ao vivo, hoje eu tenho pavor. Mas um tempo atrás, a pessoa queria fazer uma transmissão. E eu dizendo, eu não faço, posso te indicar e tudo. Mas ela queria que eu fizesse a parte da filmagem ali. E ela disse, bota só uma câmera transmitindo pro telão, então aberta. E aí que eu fiz, fui lá e falei com o Noda. Peguei equipamento com ele, deixei a câmera lá. Final das contas, não fez diferença nenhuma, sabe? Mas, atendia essa necessidade do cliente. Isso aí. Tem que... Né? Show. Pessoal, a gente se prolongou bastante e não vamos conseguir fazer todas as perguntas, tá? Já estamos chegando no final do nosso podcast, nós vamos ter que voltar em outro aqui. Vamos ter que programar outra edição. Eu já vi que isso aí é jogado ensaiado. Pra gente voltar aí. Vamos ter que voltar, não adianta. E agora, para finalizar aqui o nosso episódio, eu vou pedir para vocês darem um recadinho, tá? E aí pode começar com o Noda. Não, com a Paula. Com a Paula? Tá bom, Paula. Aí tu pode olhar para essa câmera aqui e dar o teu recado. Então eu queria agradecer o pessoal que está nos assistindo. Coisa boa, né, que a gente estourou o tempo. Pior é quando a gente está com um grupo de pessoas e o assunto não desenvolve, né? Também fui apresentadora da TV Cidade e coisa ruim é de entrevistar uma pessoa que a pessoa não fala, né? Que bom que aqui a gente teve bastante assunto. Nós seguimos conversando até no intervalo, né? Até no intervalo. Então, pessoal, como o Noda falou, também me considero 1001 utilidades, né? Eu faço celebração, faço recepção, mais cerimônias, celebrante de casamentos. Estou sempre aí disposta a aprender, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, me procura. Meus contatos vão ficar disponíveis, né? Sim, vai estar na descrição redes sociais. Então, foi muito bom. Primeiro podcast, vai ficar registrado. E assim a gente vai, então, evoluindo e aprendendo com todo mundo, né? Um grande beijo a todos. Show de bola. Nada, agora por essa câmera aqui, tá gravando? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, como eu falei. Não tenho intimidade com câmera, o negócio é ficar atrás das câmeras, não tenho intimidade.
Mas eu acho que realmente é uma oportunidade, como a Paula falou, e é primeiro meu também, primeiro... Show, perdendo a virgindade. E não, a gente, mas é tranquilo, eu sou bom de falar, eu não gosto, não tenho, eu sou muito tímido de falar na frente da câmera. Né? Mas agradecer a oportunidade e dizer que também a gente, como a Paula, também estou sempre, apesar da idade, né, a gente dinossauro, a gente tem que sobreviver, bola para frente, estou aí e se Deus quiser vou continuar trabalhando mais um bom tempo aí na área e tamo junto. Show de bola. Muito obrigado por vocês terem vindo, né, ter aceito o convite aí, com certeza vocês vão ter que voltar para a gente seguir falando mais, né, e achei muito interessante, tenho certeza que o pessoal de casa gostou também. Quero agradecer também ao pessoal que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, né? O CCC. Curte, compartilha e comenta. Toda vez que você comenta aqui, o algoritmo do YouTube entende que vocês gostaram, acaba entregando para mais pessoas, o canal cresce e a gente consegue seguir fazendo esse trabalho e trazendo mais convidados com mais qualidade. Muito obrigado e até a próxima. Show, acabou. Legal! Vixe, o cardealzinho não é mole, vê se...